Olá, bem-vindos ao canal AD Lages. Esse que é o canal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus da cidade de Lages e tem como seu pastor-presidente, pastor Elias Verlich. Estamos aqui para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical e vamos estudar juntamente com o nosso professor e responsável pelo Departamento de Ensino da Assembleia de Deus em Lages, presbítero Rodrigo Gomes, a lição de número 3, Oração e Recomendação às Mulheres Cristãs. Mas antes, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, também curtir nossa página no Facebook e Twitter. Desejo a você uma ótima aula e até mais. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula, a nossa ferramenta disponibilizada no nosso site www.ieadelages.com.br. Você pode também nos seguir no Facebook e também pelo Twitter. Você acessando, você vai então acompanhar as nossas videoaulas. Deus abençoe a todos os amados irmãos que estão assistindo nossas aulas por todo o Brasil e também na América do Norte, nos Estados Unidos e alguns países da Europa também. Nós temos aí alunos visualizando os nossos vídeos. Que Deus abençoe e Deus recompense. Hoje nós estamos aqui para a lição de número 3, que será ministrada dia 19 de julho de 2015. Nós chegamos aqui na parte do estudo onde o apóstolo Paulo começa com orientações se dirigindo especificamente a algumas pessoas da igreja daquela época. Ele hoje vai chamar a atenção da igreja para um propósito evangelístico, vai chamar a atenção da igreja para um sentimento de misericórdia e vai chamar também a atenção das mulheres, porque naquela época estava acontecendo um fato muito importante para aqueles dias, que era a conversão de muitas mulheres, inclusive algumas prostitutas que estavam se convertendo e precisavam entender um pouquinho acerca da sua conduta. Então hoje nós entramos aqui na parte onde o apóstolo Paulo começa a dar as suas recomendações para a prática diária da igreja, no que diz respeito às funções espirituais com o ministério e também na conduta exclusiva de algumas pessoas da comunidade cristã daquela época. A lição vem aqui com um tema maravilhoso: oração e recomendação às mulheres cristãs. Ela está baseada em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1, que é o texto áureo, que diz assim: Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Nós temos aqui o objetivo geral da lição: apresentar as recomendações paulinas quanto à oração e o comportamento da mulher cristã. Por isso que eu disse que nós chegamos a um ponto do trimestre onde o apóstolo Paulo começa então a dar instruções bem claras para o comportamento do ministério em relação à postura espiritual da igreja, com as práticas concernentes ao reino, e também ele já vai se dirigindo especificamente a alguns grupos da igreja, e nessa ocasião, nesse caso, as mulheres. Nós temos aqui a nossa leitura bíblica em classe, que está baseada em 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao 5, e também os versículos 9, 10 e 11. E a lição ela tem quatro partes de estudo. A primeira parte nos diz assim: oração por todos os homens. Nós temos aqui 3 tópicos de estudo. A segunda parte, a salvação de todos. Nós vamos entender por que Paulo pede oração por todos os homens, por que o pastor Elinaldo Renovato, ele identifica aqui e observa a importância desse tema, oração por todos os homens. Também vamos entender por que da salvação de todos. Você tem que compreender o contexto daqueles dias, para que então nós possamos entender o porquê do objetivo do pastor Elinaldo frisar aqui a salvação de todos. Também a terceira parte, a maneira de se vestir das mulheres. E a quarta parte, a conduta das mulheres na igreja. Não saia daí, que tem muita novidade e muita informação boa para compartilhar com os alunos no domingo pela manhã. A leitura bíblica em classe, ela começa dizendo assim: Admoesto-te, pois antes de tudo que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens.
O pastor Elinaldo Renovato foi bem feliz, porque ele trouxe na lição aqui significados do grego, do que significa a palavra deprecações, orações, intercessões e ações de graças. Então, na lição, os alunos verão o significado de cada uma delas. Porém, nós concluímos que Paulo tem uma atitude evangelística, porque ele pede que a igreja faça a oração com propósito evangelístico. Quando ele fala para Timóteo, olha Timóteo, eu admoesto, eu exorto, eu incentivo, tá? Com muita importância, que vocês façam deprecações. Deprecações aqui seria suplicar a Deus, rogar por alguém. Naquela época, eles estavam sobre o domínio do império de Nero. Nero foi um imperador muito cruel. Ele perseguia as pessoas e por causa dele o apóstolo Paulo acabou morrendo, né? E Pedro também. Nero, na verdade, foi um imperador que quase entrou num estado mental de loucura. Tão obcecado pelos seus desejos, ele queria promover uma grande reforma em Roma, acabou incendiando mais de 10 bairros de Roma e colocando a culpa nos cristãos. Para que ele pudesse fazer aquela reforma e tivesse um motivo para mexer na estrutura geográfica de Roma, ele mesmo, os senadores sabiam que foi ele que mandou incendiar, e aí mandou matar muitos cristãos, prender os cristãos, e aí então a história conta que ele mandou matar o apóstolo Paulo, e aí então os historiadores, Eusébio de Cesareia até diz que Pedro ele se rendeu. Quando os cristãos estavam fugindo de Roma, na porta de Roma, nos portões de Roma, Jesus apareceu para Pedro, segundo a tradição da comunicação oral, que é a comunicação, o testemunho oral, que é passado de pessoa para pessoa, e a história registra isso ao longo dos anos. E os historiadores dizem que Jesus apareceu para Pedro e disse: Pedro, eu irei ser crucificado de novo. E Pedro entendeu que, na verdade, Pedro é que seria martirizado para um propósito maior. E Pedro, então, segundo a história, Pedro volta, entendendo que era para ele se entregar, para ser crucificado. E aí, então, tão interessante que Jesus, quando apareceu para ele, segundo os historiadores, Jesus diz: eu preciso ser crucificado de novo. E vejam que Jesus, ele realmente se coloca como o atuante do fato. A importância que nós temos para Jesus, porque era Pedro que seria crucificado. E aí então Pedro entende que era ele, na hora, e volta. Alguns dizem que João Marcos estava junto, Marcos até insistiu com ele: estás louco, Pedro, não volte. E ele disse: não, agora eu entendo, demorei para entender. E aí Pedro, a Bíblia, os historiadores comentam que Jesus disse: chegará um tempo que você vai ser guiado do lugar que você não quer ir. Então, humanamente falando, Pedro não queria ir lá para se entregar, para ser morto, mas ele precisava ir, ele entendeu isso. E aí ele voltou, se entregou para Nero, Nero soltou centenas de cristãos que estavam presos, porque ele entendeu: o líder dos cristãos se entregando, eu mato ele e esse movimento logo se acaba. Então não tem problema, solta esses cristãos. E Pedro se entregou, segundo a história, e milhares de cristãos foram soltos por Nero. Então Nero mandou crucificar Pedro, e Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, que não se achava digno de morrer igual Jesus Cristo morreu. Então naquela época havia uma perseguição, havia um problema muito sério. Em todo o Império Romano havia uma certa acepção em relação aos cristãos. E lá em Éfeso, onde Timóteo estava pastoreando, Paulo pede para ele: olha, Timóteo, vocês, antes de tudo, eu até anotei aqui, irmãos, o pastor Elinaldo não menciona isso na lição, mas eu achei muito importante que aqui no texto áureo, na leitura bíblica em classe, aliás, diz aqui, admoesto-te, pois, antes de tudo. Essa expressão, antes de tudo, sabe o que significa? Olha aqui, na verdade é uma oração evangelística, né? E daqui, se façam, antes de tudo. Esse antes de tudo
é uma indicação de que uma das coisas mais importantes nas atitudes da igreja era a preocupação evangelística. Colocar a oração como um trabalho evangelístico. Quando Paulo diz antes de tudo, eu coloquei aqui, antes de tudo, importante, o evangelismo seria uma das prioridades naquela época, por causa da perseguição e muitas práticas que a igreja deveria fazer, deveria ser voltado ao evangelismo. Eles tinham que ter em mente o dever de evangelizar aquela cidade e orar pela conversão dos gentios e de todos aqueles que ainda não conheciam as boas novas. Então, quando a gente lê aqui, antes de tudo, a gente não dá muita atenção. Mas naquela época, era como se Paulo estivesse dizendo, olha, das prioridades que a igreja tem, a oração intercessória para o evangelismo é uma das principais. Não esqueço disso. E outra coisa, não é apenas um lembrete. Aqui no original, admoesto-te antes de tudo é um imperativo. Era como se Paulo estivesse dando um mandamento para a igreja. Ou seja, se alguém perguntasse assim, olha, como que vai ser a postura da igreja aqui em Éfeso? Como nós vamos proceder aqui? O apóstolo Paulo recebeu de Deus alguns mandamentos, algumas orientações em relação à postura da igreja aqui. E quais são? Olha, temos aqui oração intercessória. Isso tem que fazer parte da vida diária da igreja? Tem que fazer parte. A igreja não pode esquecer. E não é só para aquela época. Nos dias de hoje, a igreja não pode negligenciar o dever da intercessão evangelística. Nós temos que interceder com propósito evangelístico, a fim de que as pessoas conheçam as boas novas e alcancem a salvação. Então, começando aqui já no primeiro versículo, eu admoesto-te, isso aqui é um imperativo, é em forma de mandamento, não é um simples lembrete. Quando você for ministrar domingo, menciona isso. Isso aqui é um imperativo, em forma de mandamento. E aí quando Paulo diz, antes de tudo, ele faz com que a intercessão, por meio da oração, a intercessão evangelística, se torne uma das principais atitudes da igreja. Dentre tudo que eles tinham que fazer, assistência social, acompanhamento com as viúvas, os enfermos, aqueles que estavam presos, tudo que eles tinham que fazer na postura da igreja, o exame da palavra, o estudo da palavra, a oração intercessória evangelística tinha que fazer parte dessas prioridades. E aí, nesse contexto, Paulo chega a dizer, antes de tudo, primeiro vocês não esqueçam de fazerem orações intercessórias com propósito evangelístico. Outra coisa interessante que eu anotei aqui, essa primeira parte da lição, o pastor Elinaldo Renovato vem colocando aqui o significado de deprecações, orações, intercessões, ações de graça. Então aqui, fazer orações era uma prática contínua que Paulo estava pedindo para que eles tivessem. Aqui nas deprecações e orações. Era como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo assim, quando você vai estudar o original do grego, era como se Paulo estivesse dizendo assim, olha, é como se alguém perguntasse para ele, como a igreja vai agir no dia a dia? Paulo estava dizendo, a igreja tem que ter algumas práticas, e as orações intercessórias devem ser uma prática diária. Então tenha pessoas no meio de vós que estejam diariamente orando de forma intercessória, com objetivo evangelístico. Então, eu coloquei aqui, eu tirei do original, do estudo, fazer das orações uma prática contínua. Por que que o cristianismo precisa ter práticas? Você tem que colocar o corpo em atitude. Algumas práticas que a igreja tem, verdadeiramente, faz com que nós venhamos a andar no Espírito. Sabe o que está escrito em Gálatas 5:25? O apóstolo Paulo dá uma recomendação para que os irmãos andem em espírito. Andar no espírito, muita gente não sabe o que é. Se vivemos no espírito, andemos também no espírito. Gálatas 5:25. O que significa andar no espírito? Não é tentar andar de forma invisível, ou andar de olho virado, estou em espírito. Não é isso. Nós temos duas palavras aqui, andar, que denota ação,
e espírito, que denota algo que pertence ao reino espiritual de Deus, ao reino de Deus, as coisas espirituais. Essa palavra andar significa se envolver com ações, se envolver com atitudes que pertençam ao reino de Deus. E quais são as ações, as práticas que pertencem ao reino de Deus? Uma das principais é a oração. Porque a oração, eu até fiz questão de trazer aqui um estudo muito importante. A oração, nós temos aqui os aspectos da oração e que fala de maneira bem simples. Até eu acho que nem... Aqui, ó, a oração. A oração é um dos meios de desenvolvimento espiritual, pois aquele que ora é transformado. Então, práticas que pertencem a Deus, essas práticas revelam que a pessoa está andando no Espírito. E eu vou traduzir para você o que significa andar em Espírito. Significa se envolver com práticas que pertencem ao reino de Deus. Esse Espírito aqui está em letra maiúscula. Ó. Não é o Espírito do homem, é o Espírito de Deus. Então, andar no Espírito significa se envolver com as práticas que pertencem a Deus. Porque esse Espírito aqui pode ler na Bíblia. Está em maiúsculo, fala do Espírito de Deus. Então, andar em Espírito significa se envolver com práticas que pertencem a Deus. E qual uma das práticas que mais agrada a Deus, que a igreja tem que estar nela? É a prática da oração. Quando Paulo fala aqui, eu peço que vocês façam isso, ele está dizendo, a igreja deve ter uma prática contínua de oração intercessória. Então, a oração é uma das coisas que mais revela que as pessoas estão andando em espírito, fazendo coisas que pertencem ao reino de Deus. Porque eu vou repetir aqui, a oração é um dos meios de desenvolvimento espiritual, pois aquele que ora é transformado. Então, não só o benefício das pessoas serem alvo da intercessão, como o próprio agente que está orando, ele mesmo será beneficiado com transformações e bênçãos da parte de Deus. Ainda aqui, achei interessante que essa palavra orações, ela no original ela dá a ideia de estar orando. Quando o pastor Elinaldo Renovato colocou aqui, ó, orações, se façam orações, Paulo estava dando a ideia, na ideia de Paulo, Paulo estava vendo a igreja orar. Eu peço que vocês façam orações. Na ideia de Paulo, ele via a igreja diariamente buscando a Deus. Em horários, não toda a igreja, mas grupos de intercessão. Né? Tem igrejas que eles dividem. Ó, essa semana, grupo tal estará orando, determinado horário, o departamento tal. Então, Paulo, quando ele fala em orações, essa palavra aparece 37 vezes. Tá? 37 vezes no Novo Testamento, sobre dar a ideia de alguém que está orando. A pessoa que escreveu orações, que aparece 37 vezes no Novo Testamento, ele estava vendo o povo prostrado. A ideia que ele tinha era do povo estar praticando a oração. Porque a palavra orações, ela destoa um pouquinho ainda do verbo orar. Né? A ideia do povo ir para a oração. E quando Paulo fala aqui, ó, intercessão, os irmãos sabiam que existem muitas palavras na carta de Tito e de Timóteo que não tem nenhum outro escrito do apóstolo Paulo. Tem 175 expressões, termos, nas cartas de Paulo a Timóteo, que não tem nenhuma outra das suas cartas. Ele escreveu 13. Em Timóteo tem 175 expressões que você não encontra em nenhuma outra. Por isso que até muitos questionaram se era Paulo mesmo o autor na carta a Timóteo. Existem pessoas que questionam, porque as expressões que se encontram ali não se encontram em mais nenhuma outra carta. E essa palavra intercessão, ela faz parte desses 175 termos que tem nas cartas de Paulo a Timóteo, que não se encontram nos restantes das suas cartas do Novo Testamento. Então, esta palavra intercessão, Paulo faz questão de usar. Por quê? Porque naquela época, irmãos, o grande desejo do apóstolo Paulo estava baseado em duas finalidades. Primeiro, a igreja ser edificada para esperar a volta do Senhor Jesus, que era uma das coisas mais importantes naqueles dias. A igreja precisa estar
edificada, santificada pela palavra, para aguardar o retorno do Senhor. E em segundo lugar, a finalidade da existência da igreja na terra, acima de tudo, é para a salvação da humanidade. Porque até um dia eu vi o pastor Gilmar Santos pregando, ele dizia assim, ó, só existe uma razão que justifique a igreja estar na terra: ganhar almas para Cristo. Do contrário, à medida que as pessoas fossem se convertendo, logo elas seriam sendo perdoadas, justificadas, santificadas e arrebatadas. Já sairiam da terra. Se não tivesse um propósito para ela ficar aqui, a igreja seria tirada. Mas se a igreja ainda está na terra, é pelo propósito da salvação das almas. Então Paulo tinha essa visão. Tem muitas almas para serem ganhas em Éfeso. Éfeso era um grande centro de comércio, uma cidade muito importante da Ásia para o Império Romano. Os comerciantes, os viajantes, pessoas de todas as regiões da Ásia passavam ali, porque ali estava também o templo da deusa Diana. Então Paulo, que era muito evangelista, ele pensava na salvação daquele povo. Então ele deu um mandamento para a igreja: não esqueçam de colocar a oração intercessória como uma prática diária da igreja. Não esqueça, não esqueça disso, porque tem muito povo aí para ser salvo. Então é por isso que Paulo coloca aqui orações, intercessões e essa ação de graça. Quando Paulo fala em ação de graça, lá no original, Paulo está querendo dizer: tamanho foi o favor que vocês receberam da parte de Deus, que foi a salvação em Cristo Jesus, que vocês devem sentir gratidão a Deus por isso e devolvam isso a Deus por meio de orações intercessórias para as demais pessoas. Sejam gratos a Deus e estejam mostrando essa gratidão por meio de orações intercessórias. Paulo chega a mencionar, é como se alguém dissesse assim: pois é, mas será que eu vou ficar só orando a favor dos outros? Não, não é isso que Paulo está querendo dizer. Paulo está querendo dizer assim, ó, façam isso, porque isso será um meio de vocês também mostrar gratidão a Deus. Ações de graças. Vocês têm que ser grato a Deus pela salvação que vocês receberam. Então demonstre essa gratidão intercedendo pelas pessoas. Isso vai agradar muito a Deus. Olha a visão que Paulo tinha da importância da evangelização naqueles dias. É por isso que aparece várias vezes, é como se ele estivesse insistindo: deprecações, orações, intercessões, e tudo isso em forma de gratidão, com ações de graça. Mas se não bastasse tudo isso, nós vemos algo muito importante aqui. Naquela época, irmãos, deixa eu só pegar aqui, a parte 2 da lição, fala aqui, ó, salvação de todos os homens. Aqui ele chama a atenção da igreja para um sentimento de misericórdia. Nós temos, a lição está dividida aqui pelo menos em 4 objetivos. Primeiro objetivo, Paulo está chamando a atenção da igreja para uma atitude diária, que era a prática da intercessão. Paulo dá um mandamento: vocês tenham essa prática diária, não esqueçam da intercessão. Eu não sei se você na sua igreja, mas a igreja não pode negligenciar isso. Todas as igrejas precisam fazer orações intercessórias pela comunidade que ela está inserida, pela cidade que ela está inserida, pela nação que ela está inserida. A igreja tem o dever. O mandamento que Paulo deu aqui não foi só para a igreja em Éfeso. Paulo representa o próprio Deus, porque a Bíblia diz que Deus por nós, ele clama. Então quando Paulo está clamando, rogando, pedindo para os irmãos fazerem isso, isso revela a própria vontade de Deus. Não só para Éfeso daqueles dias, para todos os anais da história aonde a igreja estiver vivendo. Então esta palavra que é viva e atual é para a igreja hoje. Então cada congregação, cada ponto de culto, de pregação, cada igreja de setor, sede das cidades, igrejas nas suas presidências, cada igreja precisa ter um momento da intercessão pelas almas. Colocar os departamentos, olha, não esqueço das orações intercessórias. Não esqueço. Hoje, por que eu estou falando isso? Hoje as pessoas estão ficando egocêntricas, antropocêntricas, estão muito egoístas. Eu acredito que de 10 pedidos que alguém faz, 9 é só para ele.
Esquece de interceder pelos outros. Muita gente está esquecendo de orar pelas pessoas, interceder pelas pessoas. Eu tenho uma prática, isso aqui é pessoal, eu tenho uma prática diária e tenho uma prática eclesiástica. Quando eu estou na igreja, muito pouco eu oro por mim. Muito pouco mesmo. Não é demagogia. Eu sou um sacerdote. A Bíblia diz que o sacerdote é escolhido dentre o povo a favor do povo. Então, quando eu estou no culto, na igreja, com os irmãos, muito pouco eu peço por mim. Eu fico intercedendo pela igreja. Senhor, eu oro pela igreja, eu fico orando pelos irmãos, orando pelas famílias. Eu creio que a maioria dos sacerdotes fazem isso. Na igreja, porque por mim, eu oro em casa. Eu tenho que ter altar de oração para orar por mim na minha casa. Porque é lá em casa que eu vou ter intimidade com Deus, eu vou poder abrir o meu coração para falar das coisas íntimas da minha vida, da minha família. Então tem pessoas que não oram em casa, tem obreiros que não oram em casa, aí quando ele está na igreja ali com a missão de ser um sacerdote, ficar intercedendo pelo povo, ele só pede para ele. Tem obreiro que faz isso. Mas eu acredito que a maioria dos sacerdotes chamado por Deus, quando ele está na igreja, ele está intercedendo pelas pessoas. Mas não só orar em casa por si próprio. Em casa, orar e interceder pelas pessoas do seu bairro. Eu oro muito para Jesus salvar meus vizinhos. Eu sempre digo, Jesus, salve meu vizinho da esquerda, da direita, da frente, dos fundos, salve esse bairro. Eu moro num condomínio, é um condomínio fechado, e tem lá em torno de 600 casas. Se alguém entrar na portaria ali, só entra se deixar. Então, tem muita gente lá dentro. Eu digo, Jesus, salve esse condomínio. Salve esse condomínio. Eu não estou morando aqui à toa. Não estou morando aqui em vão. Então, isto é compromisso da igreja. Paulo coloca como um mandamento. Mas aqui na salvação de todos os homens, Paulo ele deixa agora um apelo. Na primeira parte, primeira vez ele fala, é um mandamento para uma prática diária, de intercessão. Agora é um sentimento de misericórdia. Por quê? Quando Paulo diz assim, que todos se salvem, aqui deu um choque, principalmente na cabeça dos gnósticos. Por quê? Isso aqui revela a situação daquele dia. O que estava acontecendo lá, daqueles dias? Os gnósticos, eles não tinham misericórdia dos pagãos. Pessoas que se envolviam com práticas de feitiçaria, de magia, os bruxos, não tinham misericórdia. Esses homens vão perecer no abismo, no Hades, no Geena, aonde tiver um lugar de tortura, eles vão perecer. Eles não tinham misericórdia. Quando Paulo chama a atenção da igreja e diz, façam oração por todos os homens, olha aqui, para que todos se salvem. Paulo chama a atenção da igreja para um sentimento de misericórdia em relação aos pecadores. Eu até fiz questão de anotar, lá no original, denota que Paulo está tentando fazer com que a igreja evite de não sentir misericórdia das pessoas maldosas. Porque se Paulo não chama a atenção da igreja para orar pelas pessoas maldosas, a própria igreja iria desejar que os maldosos fossem eliminados, fossem castigados. E entrar um sentimento de vingança dentro da igreja, de justiça própria, sabe? Esses aí tem que pagar o preço mesmo, esses aí tem que morrer mesmo, esse aí tem que ser castigado mesmo. Paulo chega e corta essa visão. Principalmente os gnósticos, que não sentiam compaixão dos pagãos. Aí Paulo diz, não, todos têm que se salvar. Até os maldosos têm que orar por eles. Senão, que tipo de amor é esse? O próprio Jesus disse, orai por aqueles que vos perseguem. Esse é o amor ágape, aonde a pessoa sente desejo de salvação, principalmente aonde superabunda o pecado. Onde está lá o pecado reinando, onde está o pecado em larga escala. Tem que estar orando por essas pessoas, porque Deus, diz a Bíblia, amou o mundo de tal maneira. Não amou fulano ou ciclano. Toda a humanidade. Não o mundo no aspecto cósmico, mas o mundo no aspecto humano. Deus amou todos e quer que todos se salvem. Diz a Bíblia que Deus não quer que ninguém se perca. E quando Paulo fala aqui que todos se salvem, para que você entenda, naqueles dias eles faziam acepção. Os pagãos não merecem
misericórdia. E Paulo corta essa visão, arranca esse mal pela raiz, diz: Timóteo, tire-se essa visão do coração das pessoas. Orem pelos bruxos, orem pelos romanos. Ah, mas Nero é um imperador cruel. Ore até por Nero. Ore pelos políticos da época, pelos governantes. Orem por todos. Por quê? Porque Deus deseja que todos se salvem. Então, quando você chegar nessa parte aqui, ó, a lição vai falar que todos se salvem, um árduo trabalho missionário, que era você interceder, né, por aqueles que realmente estavam, humanamente falando, parece que não mereciam. Paulo tinha essa visão, né, a igreja está ali para evangelizar. E aí então, a terceira parte, Paulo ele dá a orientação para a postura ministerial em relação à visão evangelística, ao sentimento de compaixão pelos incrédulos. E agora Paulo dá uma recomendação para as mulheres. Por quê? Eu acredito que Paulo, quando estava sentindo de interceder pelos incrédulos, ele lembrou que muitas mulheres incrédulas estavam se convertendo. E a mulher naquela época era assim, irmão. Tinha duas classes bem distintas naquela época: os ricos e os pobres. As mulheres ricas, você não via elas em lugares públicos. Elas não andavam em lugares públicos. Elas só ficavam no convívio entre os ricos, das festas, das reuniões, do palácio e etc. Você não via uma mulher rica andando no público. Era vergonhoso para ela. Tinha várias questões, dentre elas, se misturar com a classe mais baixa era um escândalo para eles. Então tu não via mulher rica em lugar público. No lugar público ficavam as mulheres pobres. Só que, naquela época, as pobres, elas não tinham sustento, elas dependiam do marido, porque a mulher não tinha espaço na área profissional entre a sociedade. A mulher, ela era uma mulher que vivia no lar. A missão da mulher naquela época, na visão da sociedade, era trabalhar em casa, cuidar do marido e dos filhos. Aí, como elas não tinham atuação social, dependia do marido. Quando o marido morria, se elas não casassem de novo, elas iam ficar viúva. Se não tivesse familiares ou a igreja não ajudasse, essas mulheres iam morrer de fome. O que acontecia? Muitas delas se tornavam prostitutas. As mulheres pagãs ficavam viúvas, ou muitas não eram casadas, não tinham renda. O que iam fazer? Se tornavam prostitutas para poder viver. E qual era a propaganda do negócio delas? Mostrar o corpo. Então muitas estavam chegando na igreja e aí tinham uma postura com o corpo inadequada. Porque a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5:23, vamos chegar lá ainda. Paulo diz: e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Então, Paulo também pede a santificação do corpo, porque o corpo pertence também. O corpo é templo do Espírito Santo. Daí Paulo chega a dizer, irmãos, aos Tessalonicenses, ele chega a dizer assim também, que não só para os ensinamentos de Paulo, é para o povo de Deus, mas aconteceu isso lá na igreja de Tessalônica. Paulo chega a dizer assim, ó, naquela época tinha muitas prostitutas, porque a mulher tinha que sobreviver, então muitas vendiam o corpo. Paulo chega a dizer assim, ó, não tenhais, fala para a igreja, não tenhais o vosso corpo com desejo de sensualidade como os gentios que não conhecem a Deus. Que muitas mulheres naquela época, elas mostravam a sensualidade do corpo para um apelo sexual das pessoas que estavam em volta. Se vestiam para chamar a atenção, mas também não era se vestir que nem hoje, tem pessoas aqui que andam nu, não é isso. Naquela época, mostrar o busto já era uma vergonha para as mulheres decentes. Naquela época, mostrar demais as pernas, se erguesse o vestido assim até no joelho, já era uma vergonha. Não faz a ideia que elas andavam peladas, não é assim. Mostrava o busto e tal. Então Paulo chega a dizer, ó, não, as irmãs, vocês que se converteram agora, mulheres que estão vindo do mundo, mulheres que são pagãs, vocês se vistam com pudor. Eu até fiz questão de trazer aqui, ó, olha que leitura interessante, que o apóstolo Paulo ele menciona. Lá no grego, ó, a palavra pudor, do grego aidos,
subentende vergonha em exibir o corpo. Envolve a recusa. O que significa isso? Quando Paulo diz assim, ó, as mulheres, aqui na leitura bíblica em classe, ó, as mulheres se ataviem com traje honesto, com pudor e modéstia. Principalmente aquelas mulheres que estavam vindo do mundo e se convertendo, inclusive prostitutas. E daí diz aqui, ó, envolve a recusa de vestir-se de tal maneira que atraia a atenção para o seu corpo e ultrapasse os limites da devida moderação. Tá? A fonte originária da modéstia acha-se no coração da pessoa, no seu âmago. Noutras palavras, modéstia é a manifestação externa de uma pureza interna. Vestir-se de modo imodesto para despertar desejos impuros nos outros é tão errado como o desejo imoral que isso provoca. Ou seja, quando a pessoa começa a cobiçar, desejar o corpo alheio para práticas sexuais, isso é um pecado. Mas quem se veste para chamar a atenção, peca de igual forma, porque vai produzir esse sentimento no coração dos outros. E aí, se fizer isso conscientemente, a Bíblia diz, tudo aquilo que o bem que a gente sabe que deve fazer e não faz, comete pecado. Tem dois tipos de pecado na Bíblia, o involuntário e o voluntário. Então, se as pessoas usarem o corpo como um instrumento de sensualidade, um apelo para sentimentos de sexo nas pessoas que estão ao redor, isso é pecado. Então, se vestir para chamar a atenção, colocar a sensualidade no corpo, eu quero chamar a atenção porque eu sou mais bonito, porque eu sou mais bonita, porque eu quero que as pessoas me vejam, isso vai despertar desejos impuros no coração das pessoas. Principalmente se as pessoas forem casadas ainda. É capaz até de cometerem adultério nos seus olhos, no seu coração, por meio dos olhos, e isso vai gerar uma prostituição tremenda entre o povo de Deus. Aí Paulo chega e se vistam com pudor. Nenhuma atividade ou condição justifica o uso de roupas imodestas que exponham o corpo de tal maneira que provoque desejo imoral ou concupiscência em alguém. É vergonhosa a situação de qualquer igreja que desconsidere o padrão bíblico para o modo modesto de vestir-se e que adota passivamente os costumes do mundo. Nesses dias de liberação sexual, a igreja deve comportar-se e vestir-se de modo diferente da sociedade corrupta que repudia e ridiculariza a vontade do Espírito Santo. Que haja modéstia, pureza e moderação no corpo dos irmãos, tanto para os homens como para as mulheres. Nós não devemos despertar desejos impuros no coração das pessoas por meio do nosso corpo. Então fica a recomendação de Paulo para as mulheres. Se alguém perguntar para você por que Paulo escreveu isso, pode explicar que no contexto histórico daquela época, muitas mulheres estavam se convertendo, algumas prostitutas, e não cuidavam do corpo. Promoviam muitos sentimentos impuros no coração das pessoas, porque é pelo olho que começa o problema. Então nos dias de hoje fica a mesma recomendação. O ser humano ainda é o mesmo, tem muitas tentações. Tem pessoas, eu estava dando uma palestra no colégio esses dias, e alguém perguntou para mim, por que os evangélicos se vestem com roupas, as mulheres com roupas mais largas e tal? Eu disse assim, olha, os evangélicos ainda não exageram. Vá dizer para uma freira para ela não vestir mais aquelas roupas que ela se cobre o corpo inteiro, até a cabeça. Eles vão dizer, não, eu decidi me separar para evitar qualquer tipo de tentação. Eu não vou produzir tentação nas pessoas e também não quero ficar pensando em sensualidade. É uma santificação pessoal. Então as freiras se vestem como vestem, as mulheres islâmicas se vestem como se vestem, porque elas não querem provocar, despertar desejos impuros no coração das pessoas. Então, só que nós evangélicos, muitas pessoas extrapolam na liberdade que tem em Cristo. Nós não obrigamos as mulheres a cobrir o corpo inteiro, como os islâmicos ordenam, você evite a sensualidade, corte mal pela raiz, cubra o corpo inteiro. As freiras, se alguém quiser ser freira, vai chegar lá no convento, qual é as vestimentas? Vai usar essa túnica comprida inteirinha, dos pés à cabeça. Nós não obrigamos as mulheres a se vestir desse jeito. Só que também, por favor, né, irmãs? Não exagere, por favor, porque a sensualidade do corpo produz lascívia, sentimento impuro, e é por isso que Paulo vem falando da conduta. Na última parte, essas mulheres que estavam ali na época, elas tinham o hábito de conversar e querer
questionar os ensinamentos na hora do culto. E aí Paulo não está proibindo as mulheres de ajudar na obra, não é isso. Mas Paulo, na época, tinha algumas mulheres que não só atrapalhavam, como outras acharam assim uma liberdade muito grande, não sei quem foi que deu essa liberdade para elas, e eles queriam assim tomar conta de algumas áreas da igreja. E aí Paulo disse, não, a autoridade maior sobre o rebanho pertence aos homens, tá? Deixa os homens com a autoridade maior. Então eu não vou admitir que uma mulher exerça autoridade sobre os homens. Então não. Enquanto tiver homem de Deus, Deus colocou essa liderança na mão dos homens. E outra coisa, as mulheres não fiquem de conversa na igreja, não atrapalhem os cultos. Paulo não está dizendo para as mulheres não participar da obra, não é isso? Tem até outro texto que Paulo diz, a mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta. Tinha na época lá, a igreja de Corinto, mulheres que profetizavam, podia profetizar, podia ajudar na obra, como nós vimos no ministério de Jesus, muitas mulheres que ajudaram. Um dia perguntaram para mim, na Assembleia de Deus as mulheres têm vez? Eu disse, é claro que tem vez. Mulher prega, mulher ensina, dirige, faz conferência, dá palestra, ensina as crianças, ensina os adolescentes, prega nos cultos, faz conferências, ensina os pastores, temos doutoras no nosso meio, a mulher atua em todas as áreas da igreja. As mulheres são participativas na Assembleia de Deus. Eu falei para essa pessoa, daí eu disse assim, só existe uma posição que nós não vimos orientação para que a mulher seja a autoridade maior sobre o rebanho. É só essa posição. A autoridade maior sobre o rebanho, Deus deixou aos homens. Se quiserem questionar, questione com Deus, mas não aparece na Bíblia, no Novo Testamento, nenhuma recomendação dizendo que a autoridade maior sobre o rebanho ficará sobre a mulher. Não, porque tem muito... Se não tiver homem de Deus para fazer isso, Deus vai usar uma mulher, não vai ter problema. Mas enquanto tiver homem de Deus, Deus deixou essa autoridade para os homens. Então naquela época o apóstolo Paulo dá uma recomendação assim, porque as mulheres estavam atrapalhando. Algumas que se converteram, elas estavam com uma visão um pouco equivocada, querendo dominar algumas áreas, tomar a frente, muito impulsivas, e às vezes até questionavam na hora do culto, a pregação, e Paulo então parece assim que Paulo não é machista. Alguns dizem, mas isso aqui é uma posição, uma palavra machista. Não, irmãos, o contexto da época precisava essa palavra, mas não significa que as mulheres não sejam importantes para a obra de Deus. E aí a nossa conclusão vai dizer assim, quanto à oração, os ensinos paulinos são válidos para todos os crentes, em qualquer época e em qualquer lugar. Devemos fazer súplicas, intercessões e ações de graças diante de Deus. No que concerne ao comportamento cristão, Paulo deu um destaque incisivo quanto à postura das mulheres, especialmente as irmãs de Éfeso, tendo em vista o contexto liberal e lascivo da sociedade em que a igreja estava inserida. Então aqui nós temos um mandamento para a igreja não esquecer da oração intercessória, o sentimento de compaixão e salvação por todos, seja bom ou mal, e também uma postura adequada com o templo do Espírito Santo, que não é só para as mulheres não, os homens também. Não vamos nos descuidar com o templo do Espírito Santo. Não podemos usar o corpo como uma pedra de tropeço para as pessoas, para despertar desejos impuros no coração das pessoas, para saber servir a Deus com sabedoria. Eu convido você para domingo estar conosco nas nossas igrejas, espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, para aprender esta lição de número 3, oração e recomendação às mulheres. Que Deus abençoe os irmãos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Chegamos ao final de mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Se você gostou, deixe abaixo o seu comentário, também o seu gostei. Não esqueça de curtir nossa página no Facebook, facebook.com/delages, também no nosso site www.iadelages.com.br. Ali você vai encontrar todos os subsídios e a matéria dessa lição. Obrigado pela sua companhia, desejo a você um ótimo final de semana e até o próximo vídeo.